quero falar com vocês sobre, na verdade, o título desse sermão é Uma Amizade Perigosa, ou Amizade Perigosa. E para isso eu gostaria de expor o texto das Sagradas Escrituras que está em Lucas 12, versículo 4 e 5. Lucas 12, 4 e 5. Amizade perigosa. Lucas 12, 4 e 5. Costumo os irmãos fiquem de pé, então, por favor. Eu vi os irmãos em pé, assim, eu falei, olha, gente, eles estavam em reverência à palavra de Deus, né? Então, vamos para a leitura das Sagradas Escrituras, Lucas 12, do 4 ao 5. Os irmãos acharam? Amém? Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Curve sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui, nessa igreja, nesse bairro em Magé. Obrigado, meu Pai amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder ouvir a Tua voz, de poder estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com o corpo, meu Deus. Nós te louvamos e te engrandecemos pela sua bondade, meu Deus. Eu lhe peço que o Senhor fale aqui no meio de nós, que o Senhor toque o coração dos meus irmãos, que o Senhor me use apenas como um objeto seu, meu Pai, para abençoar, ó Deus, essa igreja, essa comunidade de fé aqui reunida, meu Deus. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vocês podem se assentar, meus irmãos. A gente vai falar assim de amizade perigosa. E a gente vai ver que a gente não tem escolha no tipo de amizade que a gente vai fazer. Sempre vai ser perigosa. Quer você faça uma amizade com Jesus, ou quer que você faça uma amizade com o mundo. E o objetivo é que a gente tome a decisão de estar em amizade com Jesus, porque vale muito mais a pena. Mas eu vou expor o texto para os irmãos e vocês vão entender do que eu estou falando. Então, no texto que nós lemos, o evangelista Lucas nos mostra algo diferente dos outros chamados evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são aqueles evangelhos que possuem a mesma visão, a mesma ordem cronológica dos textos, Mateus, Marcos e Lucas, com exceção de João, que é um pouquinho, assim a gente vai dizer, fora da caixinha. Os evangelhos sinóticos, eles possuem a mesma visão, só que aqui Lucas ele tem uma diferença dos outros textos sinóticos. Ele diz que Jesus chama os seus discípulos de amigos. E isso, meus irmãos, é algo muito significativo, uma vez que Jesus está ressaltando que a sua relação com os seus discípulos é uma relação também de amizade. Vejam o que eu estou querendo dizer. Uma coisa é nós nos sentirmos amigos de alguém. Outra, alguém que a gente admira, está próximo. Outra coisa é essa pessoa nos considerar amigos. Veja qual é a diferença. Tinha uma jovem lá na igreja que ela falava assim, eu estou namorando, uma jovem não, uma criança, ela falava, estou namorando com tal pessoa, mas ele está namorando contigo? Ele nem sabe que eu estou namorando, sabe? Então, assim, uma coisa é você
acreditar que o outro é seu amigo, e outra coisa é o outro te considerar amigo. Então você pode admirar uma pessoa, ela pode te ouvir, às vezes até pacientemente. Em alguns casos ela pode até andar com você, e você pode olhar para ele de alguma forma, considerar que essa pessoa é seu amigo, mas ela não te considera como tal. Então são coisas diferentes. Mas aqui é bem mais do que o discípulo se autodeclarar amigo de Jesus. Mas é ele que declara ser amigo dos seus discípulos. E isso é extremamente significativo. O que nós vamos ver hoje é como que se dá essa relação de amizade com Jesus. Nossa relação de amizade com o nosso mestre é muito boa e agradável, mas também é uma relação perigosa. E é isso que a gente vai ver. O contexto desse texto que nós lemos, desses versículos, Jesus está assim, olhando para uma multidão de pessoas, um aglomerado de pessoas que pararam para ouvir Jesus. A multidão era tanta que Lucas vai dizer lá no versículo 1 que as pessoas atropelavam umas às outras para poder estar ali ouvindo Jesus. Todos reunidos para ver se Jesus, de alguma forma, faria algum sinal miraculoso e também para ouvi-lo ensinar. E ao olhar aquela multidão, Jesus diz aos seus discípulos: vejam, meus discípulos, tomem cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Os fariseus eram aqueles falsos religiosos. Eram pessoas que era certo você fazer o que eles diziam, mas não o que eles faziam. E Jesus ele tinha um problema com esses homens. Jesus, uma vez, olha para essa turma e fala assim, vocês fariseus são a raça de cobra. Vocês são tudo cobra. Vejam, vocês não podem falar coisas boas se vocês possuem um coração mau. Os fariseus não eram pessoas íntegras de coração. Eles não se importavam com a verdadeira religião. Eles não tinham uma busca sincera pelo Deus verdadeiro. Mas muito pelo contrário. Eles estavam preocupados com a sua imagem, com a sua reputação. Eles estavam preocupados em manipular a religiosidade do povo para poder saciar os seus próprios desejos. Jesus tinha um problema com esses falsos líderes. E esse tipo de liderança comprometia significativamente a espiritualidade daquele povo. Essa espiritualidade hipócrita, vazia, era lançada sobre o povo como um fermento que é lançado sobre a massa. E a coisa vai crescendo aos poucos. Vocês já viram fermento quando você bota naquela massa? Quem já fez pizza aqui? Levanta a mão. Você bota ali, o negócio fica pequenininho, daqui a pouco passa algumas horas, vai crescendo. Se você não tiver a medida certa, até transborda da vasilha, não é verdade? O fermento, ele faz isso. Então, Jesus, ele olhava para essas pessoas como um fermento, como algo mal que era colocado no meio do povo e ia contaminando tudo. E o pior, as pessoas daquela época, elas tinham medo desse tipo de pessoa. Sabe por quê? Eles ameaçavam o povo. Eles viram que Jesus estava se tornando alguém muito popular e eles diziam assim, aquele que confessar que Jesus é o Cristo, esse deve ser expulso da sinagoga. E a sinagoga era o centro religioso daquele povo na época. A proposta, no entanto, da espiritualidade de Jesus era bem diferente dessa espiritualidade farisaica. Jesus ensinava algo diferente. Jesus propunha uma espiritualidade que era baseada em um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Jesus propunha uma espiritualidade baseada em um relacionamento direto com Deus, onde Ele, o próprio Jesus, considerava as pessoas
como seus verdadeiros servos, mas não somente como servos, amigos chegados. Vejam, meus irmãos, nessa espiritualidade de relacionamento com Jesus, não sou eu que considero Jesus como meu amigo, simplesmente porque eu acho que ele é um cara legal. Não, não sou eu. É ele que me considera como amigo. Que diferença faz eu considerar Jesus como meu amigo e ele me considerar amigo dele? Faz toda a diferença. Isso é algo que deve ser pensado. Você pode se dizer que é amigo de Jesus, mas será que Jesus diz que é teu amigo? Você já parou para pensar nisso? Ouvi dizer que as pessoas dizem possuir um diálogo com Jesus. Quando eu era mais novo, eu passava na rua, as pessoas falavam assim: "Oh, eu não preciso ir para a igreja para ter um diálogo com Jesus, não. Eu falo assim, ó, cara a cara com ele." Sabe qual é aquele negócio assim de: "E aí, Jesus? Tá beleza? Tá ok?" Como que se o relacionamento fosse assim. Mas será que é isso? Será que é essa maneira como nós devemos chegar a Jesus? Porque nós consideramos ele aquele nosso chapa, aquele nosso amigo tão próximo. Sobre a amizade com Jesus, o apóstolo João, ele escreveu mais sobre todos os outros evangelistas. João, lá em João 15, 13, ele vai dizer um negócio importante. Ele diz assim: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos." Jesus é uma pessoa que se entrega pelos seus amigos. Então, a nossa espiritualidade, a nossa religião é fundamentada nisso. A verdadeira religião é fundamentada no fato de Cristo ter se entregado por nós. Jesus é o nosso amigo, porque ele se entregou por nós. Ele se deu por nós. Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus tem um relacionamento real de amizade com ele, porque ele se entregou por essa pessoa. Cristo se entregou por mim, Cristo se entregou por cada um de nós aqui, porque ele se deu por nossas vidas, para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Não sou eu que o considero amigo, é ele que me chama para essa amizade, é ele que nos chama para um relacionamento de amizade, para um relacionamento de proximidade. Jesus é tão gente boa, meus irmãos, tão gente boa, que buscou a amizade conosco antes mesmo de considerarmos quem ele era. Ele nos amou primeiro, e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse amor foi tão intenso, que o levou para a cruz. Esse amor foi tão apaixonado que o levou a ser crucificado pelas nossas vidas. Então, o texto de João 15, 13, continua assim: "Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando." Jesus, então, aqui, meus irmãos, ele define bem o que é ser amigo de Jesus. Os amigos de Jesus são aqueles que fazem o que ele manda. Veja. E aqui está o nosso problema de amizade com Jesus. Porque precisamos fazer o que ele nos ordena. Embora ele seja nosso amigo, ele não deixou de ser o nosso Senhor. Sabe como é que é? Porque às vezes a gente confunde as coisas. Já viu quando você, assim, é como se fosse um camarada que ele cresce em uma empresa, desde pequeno, se torna amigo do dono da empresa, e de repente o dono da empresa começa a dar algumas ordens para ele: "Não vou fazer não." Bota o pé na mesa do dono da empresa. "Não, porque eu sou amigo do dono, está tudo tranquilo." Mas o dono fala: "Não, faz isso." O cara não faz, porque eu sou amigo do dono. O negócio é assim.
Sabe, vê como é que é? Jesus é o nosso amigo, mas Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Só que se a gente não entende esse negócio, a gente vive como se estivesse vivendo o filme Lua de Cristal. Vocês conhecem o filme Lua de Cristal? Os mais velhos vão aqui conhecer. Lua de Cristal, quem conhece? Os adolescentes não conhecem. Eu fui ver Lua de Cristal no cinema, na época que era bem novo. Lua de Cristal é um filme da Xuxa, e tinha uma música que dizia assim, ó, tudo que eu quiser. Essa vocês conhecem. O cara lá de cima vai me dar. Se você não entende que a sua relação com Jesus é uma relação de amizade, mas também de servidão, você vai estar vivendo em um filme como Lua de Cristal, chamando Jesus de o cara lá de cima, o bacanão, e ele é gente boa. Mas espera aí, tem limites. A gente precisa entender esse negócio. A amizade, meus irmãos, é sempre uma via de mão dupla. Eu sou amigo dele e ele é meu amigo. Eu sou o seu amigo e você é meu amigo. E essa amizade com Jesus é uma amizade perigosa. É muito bom ser amigo de Jesus, mas é uma amizade perigosa. Por isso, ele vai nos dizer, lá no versículo 4, não tema, meus amigos, os que matam o corpo e depois disso, mas não pode fazer mais nada. Né? E isso é significativo aqui. Os amigos de Jesus correm risco, e por isso é preciso ter coragem para ser amigo de Jesus. E aqui é um primeiro ponto que eu quero destacar. Os amigos de Jesus precisam ser corajosos. Quando estamos nessa relação de amizade com Jesus, estamos automaticamente em oposição ao mundo. Isso porque Jesus nos escolheu para que andássemos com Ele. Diz assim em outro lugar, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Nossa relação de amizade com Jesus nos coloca em uma situação difícil nesse mundo. Você já teve assim, andou com alguém na escola, no trabalho, que você tem meio que vergonha de andar com ele? Você gosta da pessoa, mas tu fica meio... eu ando com ele, mas ele é estranho, é esquisito, ele fala uns negócios estranhos. No trabalho acontece muito, tu anda com a pessoa, mas a pessoa começa a dar uns mole, eu não vou ficar muito com ele não, porque daqui a pouco ele vai, vão passar ele, porque ele faz umas coisas erradas, daqui a pouco olham para ele, olham para mim também e vão me cortar. Não é verdade? E com Jesus a gente fica numa situação meio esquisita diante desse mundo aqui. E isso que é complicado. Mas no caso de Jesus, não é diferente. Ou melhor, é diferente, porque é o mundo que está errado. É o mundo que está errado. Então, andar com ele fica difícil em alguns momentos. Existe um preço a ser pago por essa amizade. Existe um preço a ser pago. Por isso nós precisamos ser corajosos e assumir de verdade a nossa união com Ele. Você é amigo de Jesus, assuma a sua união com Ele. Assume verdadeiramente esse relacionamento com Ele. Não existe meio termo, ou nós cultivamos uma relação de amizade com Jesus, ou uma relação de inimizade. Eu vou falar como os alunos lá na minha escola, e aí o bagulho fica doido. O negócio é esquisito. Porque ou você está com amizade com Jesus, ou você está em inimizade com Ele. Não existe meio termo. Você é amigo de Jesus, assuma essa amizade de verdade. Jesus morreu na cruz por você, geração ação. Assuma essa amizade. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Tiago nos exorta isso de uma forma muito clara. Tiago 4:4, ele vai dizer assim, Tiago já vem assim, com cajado na mão, né, dando na cabeça de geral. Ele não tem
negócio não, ele fala assim, ó, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que negócio sério, meus irmãos. Não existe meio termo nessa relação. Não existe meio termo. Não existe como, por exemplo, estar meio vivo e meio morto. Quem está vivo aqui, diga amém. Você tem certeza? Ou você está meio vivo e meio morto? Tem coisas que não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou você é, ou você não é. Não existe ficar no meio. E com Jesus é da mesma forma. Uma pessoa, da mesma forma que uma pessoa não pode estar viva e morta ao mesmo tempo, só nos filmes de The Walking Dead e desses de zumbi por aí. Da mesma forma, não existe meio termo com Jesus. Ou você é, ou você não é. Ou você é amigo de Jesus, ou você não é. E no mundo que nós temos vivido, precisamos sustentar esse negócio com muita seriedade. Você pode dizer, mas pastor, que coisa radical. Irmãos, não sou eu que imponho os limites, mas as Sagradas Escrituras. Amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você corre perigo no mundo. Se você é amigo do mundo, você corre perigo contra Deus. E o que que você escolhe? A espiritualidade farisaica, a espiritualidade da hipocrisia, é que tenta equilibrar as duas coisas, sabe? Desenvolver uma relação de amizade com Jesus sem desagradar o mundo. Uma relação de amizade com Jesus sem desagradar os seres humanos. E é por isso que Jesus nos manda não termos medo dos homens. Não tema os homens. Temos medo de não sermos aceitos. Mas no cristianismo, como a gente tem vivido nos últimos tempos, a gente não pode ter medo de não ser aceito. Quando começamos a nossa relação de amizade com Jesus, provavelmente alguma pessoa vai te excluir. As pessoas vão te excluir porque agora você é amigo de Jesus. Você vai começar a se tornar, para algumas pessoas, uma pessoa meio chata. Talvez até para os seus familiares. Ah, esse cara é muito chato. E quem aqui não gosta de ser aceito? Quem aqui não gosta de ser alguém que é bem quisto pelos outros? O papo vai ser assim, sempre esse negócio de Jesus. Cara, você só fala disso. Eu lembro quando eu era do ensino médio, eu gostava de rock cristão, rock gospel. E eu ia lá com os roqueiros lá da época, uns roqueirinhos assim sentados, aí eu vinha, fala aí Jesus! Eles ficavam zombando que eu só falava de Jesus. Mas é isso, meus irmãos. Seu papo, para algumas pessoas, vai ser chato. Eles reprovam tudo que você fala. E ainda mais se você só fala de Jesus. Às vezes você vai ficar então meio de lado na faculdade. Você vai ficar meio de lado na faculdade. Ah, não é bem assim não, pastor. Se você de fato assume a sua relação com Jesus, entenda, vão te excluir. Talvez você fique de lado na escola. Talvez, meus irmãos, você passe até a perder seu emprego pelas suas posições com Jesus. Isso é muito sério. E o nosso problema é que todo mundo quer ser bem aceito. Ninguém quer ser rejeitado. Quem quer ser excluído aqui, diga amém. Ninguém quer ser excluído. E por isso, às vezes, nós temos a tendência a negociar alguns dos nossos valores em busca de aceitação dos outros. O problema é que, quando nós fazemos isso, corremos o risco de viver uma vida de hipocrisia. Precisamos ficar atento ao fato de que os homens, que às vezes nós tememos, eles só têm uma perspectiva terrena e não eterna. Toda a ação do mal
sobre as nossas vidas se limita a essa realidade material. Por isso Jesus nos manda não temer. Não tema aos homens. Eles só podem matar o nosso corpo. Eles só podem acabar com o nosso corpo, mas a nossa perspectiva são eternas, meus irmãos. As nossas perspectivas são eternas. Então Jesus nos chama, tenham coragem. Toda a exclusão por conta dos valores relacionados ao reino e a sua amizade com Jesus, toda a pressão que você vive, um dia vai passar, mas a gente continuará a existir para todo sempre. Todo sempre, eu e você, meus irmãos, nós continuaremos a existir. O que é uma vida, às vezes, de exclusão, de não aceitação, se comparado a toda a eternidade? Se comparado a toda a eternidade, é como uma gota em todo um oceano. Em todo o oceano. Isso é muito importante, meus irmãos. Povo de Deus, podemos ser perseguidos, podemos ser excluídos, maltratados, ignorados, podemos ser pressionados e até podemos perder a nossa vida. Contudo, aqueles que matam o corpo nada podem fazer conosco depois disso. Nada podem fazer conosco. Nós temos perspectiva eterna. Nós estamos aliançados com o Senhor Jesus e nada vai nos separar dele. Nada vai nos separar. Então não tenha medo de dizer, eu sou cristão. Não tenha medo de dizer, eu tenho um relacionamento com Jesus. Não tenha medo de dizer, eu preciso ir à igreja. Eu preciso estar no corpo de Cristo. Jovens, não tenha medo de dizer, eu sou virgem. Claro que você não vai falar para todo mundo que você é virgem, não sei o quê, mas qual o problema de te olhar e falar, seu virgão? Porque você conhece as coisas eternas. Não tenha medo de ser bebê, geração ação. Eu fico olhando para a Bianca, eu fico admirado com ela. Meus irmãos, beijei e ninguém beijou. A gente ficou uns 3 meses separado, aí veio um moleque meio estranho lá, aí depois que não arrumou nada. Eu fico, nossa, eu confesso meus pecados, beijei uma opção de boca, meus irmãos. Mas, por outro lado, eu fiquei 7 anos com ela. 7 anos na pendura, se é que vocês me entendem. Não tinha, era só beijinho, meus irmãos. O negócio era estranho, estava difícil. Mas eu não tinha medo na faculdade, não, eu sou virgem. Porque eu sou diferente. Porque nós somos diferentes. Você pode ser diferente no seu trabalho. Declare a sua relação com Jesus. Porque a nossa perspectiva não se limita a essa vida. Nossas perspectivas são eternas, meus irmãos. De um relacionamento com alguém que é eterno. E porque Ele nos ama, Ele também nos levará para a eternidade. E nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Você trocaria alguns anos, 100 anos da sua vida. Em 100 anos, provavelmente, nós não estaremos mais aqui. 100 anos. O mais jovem, Samuel, em 100 anos, ele vai estar com 130 anos. Em 100 anos, ele vai estar com 100 anos. Quem vive 100 anos? Tem uma irmã lá na igreja que tinha 110 anos. Mas é muito difícil. Então, o que são 100 anos, se comparado a toda a eternidade? O que são 100 anos de ser bem aceito, de o povo olhar para você e falar, nossa, essa pessoa é bem aceita. O que é 100 anos de riqueza, se você pode passar toda a eternidade na pobreza eterna, na danação eterna? Então, a gente precisa pensar muito bem nisso. Não temos perspectiva, nós temos perspectiva de vida eterna. Nós estamos aliançados com Jesus e nada vai nos separar dele. É como diz Romanos 8, do 35 ao 39.
Abram, por favor, meus irmãos, Romanos 8, do 35 ao 39. Paulo ele é muito consciente desse negócio. E olha o que ele vai nos dizer. Romanos 8, do 35 ao 39. Os irmãos acharam? Amém? Então vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem irá nos separar, meus irmãos, de Cristo Jesus? Ainda que a gente esteja morto, nós iremos viver para toda a eternidade, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Toda ação humana tem limite. Por mais poderosos que sejam os homens, nenhum deles é onipotente. Só Deus é onipotente. O único que tem todo o poder sobre os céus, a terra, é Jesus Cristo, nosso Senhor e amigo. Nosso Senhor e amigo. Porque, como diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O nosso amigo nos garantiu a vitória na cruz do Calvário. Então, se por um lado, Jesus nos manda sermos corajosos e não temermos os que podem matar o corpo, por outro lado, Ele nos indica a quem nós realmente devemos temer. E aqui é o segundo tópico desse sermão. Os amigos de Jesus precisam temer a Deus. Não temer os homens, mas a Deus. E o versículo 5 vai dizer isso do texto que nós lemos de Lucas 12. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a vós, a esses deveis temer. Isso aqui é para eu... Posso beber aqui? Vou olhar as palavras aqui. Jesus é o nosso amigo. E Ele nos reconciliou com Deus. Contudo, nós não podemos achar que Deus, por isso, se tornou o nosso chapa, o nosso parceiro, o nosso camaradão, legalzão. Estamos vivendo numa sociedade em que não existe mais respeito por nada e ninguém. Vivemos em tempos de crise de autoridade. E isso reflete em nossa espiritualidade, meus irmãos. E volta e meia penso que as pessoas, ao lidarem com Deus, estão esquecendo de quem estão lidando. Estamos mais propensos a honrar os homens do que o próprio Deus. Isso porque as coisas que vemos parecem ser mais reais do que as coisas que nós não conseguimos enxergar. E é nisso que também abrigamos a nossa hipocrisia. Quando a gente começa a temer mais as coisas que nós vemos do que as coisas que nós não vemos. Mas as coisas que nós não vemos também afetam diretamente as nossas vidas. As coisas espirituais, elas são tão reais quanto as coisas que você consegue tocar, pegar. Preste atenção no que eu estou falando, meus irmãos. Alguns anos atrás, a gente percebeu isso de forma muito clara. Um vírus acabou devastando o mundo inteiro. Algo invisível. Não é porque você não vê que não é importante. Não é verdade?
falamos que tememos a Deus. Falamos que nós tememos a Deus, mas construímos uma religiosidade que se preocupa muito com o que as pessoas vão dizer, que se preocupa mais com o que as pessoas as pessoas que a gente vê, se preocupamos mais com as pessoas com que a gente vê, mais do que com Deus que tudo vê. Vejam como somos. Na igreja, o camarada parece ser o suprassumo da espiritualidade. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Quando está lá, a equipe da mídia vem, faz carinha de contrito, para tirar a foto e postar na rede social. Isso porque os outros estão observando. Mas o mesmo camarada que tem essas atitudes, chega em casa, ele faz da casa dele um inferno. E a espiritualidade é extremamente carnal. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia farisaica. Existem pessoas que quando vai falar com o pastor, muda até o tom de voz para poder, assim, transparecer uma santidade, sabe? Para ver, pastor, estou aqui para te dar um forte amplexo. Pastor, não é, pastor? É um povo que é assim, meio estranho, bem assim. Eu falo, nossa, a pessoa é diferente. É esquisito. Sim. Muda o tom de voz para transparecer a santidade, mas diante de Deus, ele não muda de atitude. Isso porque nós tememos a Deus, nós não tememos a Deus verdadeiramente, mas nós tememos aos homens. Quer ver como a questão aqui que eu apresento é séria? Quer ver como é que é sério o negócio? Eu te pergunto assim, você ficaria à vontade de estar dando uns likes nas mulheres lá de biquíni, ou curtindo um filme pornográfico na frente do pastor? Você faria isso na frente dos seus pais? Esposo, você viria um filme sujo na frente da sua esposa? Assim, se você sabe que ela reprova isso? Mas vejam, diante dos homens a gente teme, mas diante de Deus que tudo vê, a gente não teme. Não fica com vergonha de praticar certas atitudes. Você, geração, quando cola na prova, fala aquela mentira, esconde dos homens porque teme a ele. Mas quando faz isso, não tem como você esconder de Deus que tudo vê. Porque nós tememos tanto os homens, mas não tememos a Deus. Porque às vezes, talvez, o que a gente fala seja completamente desconexo do que de fato a gente acredita. Você acredita em um Deus que vê todas as coisas? Tema Deus mais do que o homem, porque a nossa religiosidade, ela não é determinada simplesmente pelo que aquilo que as pessoas estão vendo de nós, mas daquilo que Deus vê. E Deus, Ele é onisciente, Ele vê todas as coisas. Você pode se prostrar diante de Deus no meio de todas as pessoas e a sua oração não ser ouvida por Ele. Porque Ele ora, Ele vê muito mais do que o que a gente fala, mas o que o nosso coração expressa diante dEle. E Ele sabe quem realmente nós somos. É muito mais do que se derramar na frente da congregação, mas diante do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Nós ignoramos o fato de que Ele vê o que nós fazemos. É Ele que nós devemos temer. Você não vai prestar contas eternas à sua mãe, ao seu pai, ao seu cônjuge, ao seu pastor ou à instituição religiosa. Não, prestaremos conta ao Deus que devemos temer. Não podemos enganar, não podemos nos enganar. O versículo 2 e 3 do capítulo que nós lemos diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. No versículo 3, porque tudo que dissesse às escuras será ouvido em plena luz,
E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados, ou no telhado. E o negócio aqui é estranho, porque me dá a impressão que naquele grande dia vai ter um telão, que não vai mostrar somente as suas ações, mas também os seus sentimentos. Olha que loucura, meus irmãos, todos verão se nós realmente somos filhos de Deus ou vivemos numa vida de hipocrisia. Todos verão. Isso me deixa com medo, porque eu também falo uns negócios escondidos, faço uns troços assim que eu vejo, não era para ter feito isso. Falo uns negócios com a Bianca assim que não era para ter falado. Aí todo mundo vai ver. É o que está escrito aqui. O negócio é cabuloso, meus irmãos. É cabuloso. Temer a Deus é saber que Ele conhece todas as nossas ações e intenções do nosso coração. Ele é o Deus que tudo vê. Não dá para brincar com Deus. Esse negócio é perigoso. É perigoso. Irmãos, o nosso Deus é amor, mas Ele também é perigoso. Sabe? É como uma relação de um policial com um bandido. O bandido, quando ele vê o policial, o cara é caveira. É aquele do bope, brabo. Lembra quando mataram lá o Matias? Ele falou, vai dar ruim. Foi todo, um baiano saiu correndo. Vocês lembram, Tropa de Elite? Não é isso? Baianos, ele, cara, você matou um caveira. Os bandidos temem o policial. Mas veja, um filho de um policial, ele sabe que seu pai é alguém perigoso. Mas o seu pai o pega no colo. Ele sabe que seu pai é alguém que é temível, mas ele é pai. A relação é outra. Temer a Deus é saber que Ele conhece todas as nossas intenções, meus irmãos. Mas Ele é o nosso Pai. Mas Ele é Senhor de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso. Salmo 66, do 3 ao 5, vai dizer um pouco sobre isso. Abre sua Bíblia, por favor, no Salmo 66. Olha como é que o escritor bíblico ressalta quem é esse Senhor. Salmo 66, do 3 ao 5. Versículo 3 diz assim: Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostrem-se toda a terra perante ele. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Veja, em uma versão mais antiga, na Almeida Revista e Corrigida, vai dizer assim: vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Jesus afirma, sim, a esse que vocês devem temer. E isso é muito perigoso, porque se os que matam o corpo só podem fazer isso e nada mais, Deus, ele pode matar o corpo e tem poder para lançar no inferno. Veja, irmãos, vejam como é sério essa advertência de Jesus. Ele está aqui falando de inferno. A pregação de Jesus continha advertências severas contra o inferno. Mais do que os apóstolos, Jesus falava de inferno. Mais do que todos os apóstolos. Diferente da forma como as pessoas imaginam Jesus como sendo um cara gente boa, de
palavras mansas, Jesus está sendo muito claro aqui. Existe alguém que lança no inferno o corpo. O termo aqui traduzido do grego para o português de inferno é Guiena, o lugar de punição futura. Essa era uma designação para um lugar lá em Israel chamado Vale de Inom. Nos tempos do Novo Testamento, o lugar era usado para depositar o lixo. E, sem dúvida, o fogo sempre queimava ali. As associações do termo fizeram com que fosse o símbolo apropriado para o tormento perpétuo do inferno. Vejam as pessoas olhando Jesus falar naquele momento, ele falou, vai ser jogado ali, naquele lugar. Vejam, meus irmãos, o inferno é o lugar de castigo eterno, comparado a um lixão. Será que o nosso Deus não deve ser temido e reverenciado? Vejam como corre perigos aqueles que são amigos desse mundo e estão em oposição a esse Deus. Vejam como corre perigo aqueles que vivem uma vida de hipocrisia e que temem mais aos homens do que ao próprio Deus. Quem sabe hoje não seja um dia de reconciliação com esse Jesus, que está dizendo, eu morri por você, eu quero ser o seu amigo, eu quero ser o seu amigo verdadeiro, eu me entreguei por você. Quem sabe esse dia não é um dia de reconciliação, largando a hipocrisia, temendo realmente quem é esse Deus. Você hoje pode deixar a amizade desse mundo e ser chamado por Jesus de amigo chegado. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Sendo assim, você não será jogado fora no lixão, mas como alguém importante. O versículo 7, Jesus diz, até os cabelos da cabeça de vocês são contados. Jesus te olha como alguém importante, que até os cabelos da sua cabeça são contados. Talvez aqui alguns irmãos consigam compreender isso melhor do que eu, porque tem mais cabelo do que eu, os meus já estão caindo. Então é mais fácil de contar. Mas vem contar o cabelo da Bianca, amor. Cada um deles ele conhece. Jesus está te chamando para uma amizade real e verdadeira. Uma amizade que você considera quem Jesus é, quem Deus é. Uma amizade de coragem que não liga para esse mundo e o que ele pode fazer com você, porque quem está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. E a mensagem do Evangelho nos chama ao arrependimento. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Arrependa-se hoje de uma vida farisaica e hipócrita. Arrependa-se hoje e vem para Jesus, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Que tipo de amizade você tem desenvolvido? Qual é o perigo que você tem corrido? O perigo desse mundo, que mata o corpo e nada pode fazer, ou o perigo contra Deus, que pode lançar o corpo no inferno? A amizade com o mundo ou a amizade com Jesus? Que tipo de amizade você está desenvolvendo? Que tipo de amizade, meus irmãos? Que tipo de amizade geração a ação? Não tenha medo de dizer quem você é. A quem você tem temido em sua vida? Vale a pena viver uma vida com medo desse mundo? Vale a pena? Não tema aos homens. Que nós possamos viver uma vida para agradar a Deus todos os dias. Meus irmãos, os dias são maus. E a gente precisa entender que os momentos que nós estamos vivendo, a cada dia tem ficado mais difícil. E você precisa tomar uma decisão de viver para a glória de Deus, para toda a eternidade, ou viver uma breve vida para a sua glória, mas viver para o tormento eterno na eternidade. O que Deus colocou no meu coração, eu transmito para os irmãos.